Mas eu quero falar hoje sobre algo muito importante e que ela tem uma ligação direta com o carnaval, já que estamos nessa época de carnaval, que o mundo celebra o carnaval, mas eu quero falar hoje sobre a ordem da vida, a ordem das coisas da nossa vida. A ordem em que as coisas acontecem na vida da gente são importantes. Não é sempre assim, no caso quando falamos de matemática. Por exemplo, 1 mais 2 é 3, assim como 2 mais 1 é 3. Então não adianta você colocar, não faz diferença você colocar o 1 ou 2 primeiro e somar, porque a soma sempre vai dar a mesma coisa. No entanto, as nossas vidas não são assim. Na vida, a soma dos produtos, elas vão ser afetadas pela ordem na qual elas são somadas, como elas são executadas, como elas são acrescentadas. E nós sabemos que o mundo tem uma ordem de fazer as coisas, e Deus tem uma ordem de fazer as coisas. A Bíblia fala que Deus fez tudo direitinho, cada coisa no seu cantinho, tudo no seu lugar. Então essa ordem que Deus estabeleceu, ela tem uma sequência, ela tem um primeiro, tem um segundo, tem um terceiro. O mundo não, o mundo tem a ordem dele, a ordem própria. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo lhe segue a ordem do maligno, o mundo lhe segue a ordem do inimigo. O que acontece é que o que o diabo faz muitas vezes é que ele vai mudar a ordem, porque diferentemente do que muita gente pensa, Satanás não está interessado em ser anti-Deus, necessariamente, ele quer deturpar, ele quer ser parecido com Deus. Então ele vai tentar deturpar tudo aquilo que Deus estabelece. De uma das formas mais sutis e ardilosas de você adulterar alguma coisa, é você mudando a ordem. Por quê? Porque você não está mudando o conteúdo, mas a ordem. Por exemplo, mais uma vez, se eu pego 1 e eu adiciono a 2, eu vou ter 3. E se eu inverter 2 mais 1, também vai dar 3. Só que na ordem da vida, essa ordem tem diferença. Nem sempre 1 mais 2 é 3, como 3 mais 1 pode ser diferente. Entenderam? Que bom. Então, Deus, o que Ele quer fazer? Ele quer que a gente siga uma ordem. Por ordem eu me refiro a um procedimento, uma técnica, um método e um processo de fazer as coisas. E isso é uma coisa que nós temos que observar e saber. No nosso trecho aqui que a gente leu, no versículo 9, fala assim, isso é Neemias falando ao povo: não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Então Neemias veio e falou para o povo: não chore, não fique triste, não se lamente. Agora, a Bíblia fala que, na frase seguinte, dizendo, porque todo o povo chorava. Então Neemias, obviamente, mandou o povo parar de se lamentar, porque o povo estava se lamentando. Ele mandou o povo parar de chorar, porque o povo estava o quê? Estava chorando. E por que o povo estava chorando? O mesmo versículo fala, o povo estava chorando, ouvindo as palavras da lei. Então, quando eles ouviram a palavra da lei, aquilo causou grande tristeza neles. Por quê? Nós temos que entender o contexto seguinte: o povo, a geração anterior ao que nós lemos aqui, eles haviam sido levados de cativeiros, foram sendo castigados por Deus, porque haviam desobedecido a Deus e foram levados para a Babilônia. Aqui eles estão voltando, eles voltaram. Mas durante muitos e muitos anos se perdeu a lei, se perdeu a Bíblia, digamos assim. O povo não tinha conhecimento dessas coisas. Essa geração que voltou para Jerusalém, aqui que nós lemos ocorreu em Jerusalém, então eles não estavam sabendo de muita coisa, eles não estavam guardando os festivais, não estavam guardando a lei, porque havia se esquecido, havia se perdido. Não é? Mais tarde que eles acharam a lei, e aqui, depois de achar a lei, que eles começaram então a ler e a ensinar. E assim que esse povo que nunca havia conhecido a lei, por questão que ela havia sido perdido. E quando esse povo ouviu as palavras da lei, aquilo trouxe convicção a eles. Por quê? Porque eles perceberam o quão eles estavam fazendo coisas erradas, eles não sabiam. Eles estavam completamente fora do que Deus queria para eles, e eles estavam completamente distantes do que eles deviam estar fazendo. E isso trouxe para eles uma grande, o quê? Uma grande tristeza, um grande lamentamento, e trouxe choro na vida deles. Então, ele mandou aqui o povo parar de se lamentar, mas mandou ele ser feliz. Ele falou aqui, não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava. No versículo 10, disse-lhe mais, não só não se lamentei, mas disse, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Então ele falou, olha, parem de chorar, parem de lamentar, mas se alegrem, vamos comer, vamos beber, vamos celebrar, vamos ter uma festa. Por quê? Porque eles ouviram a palavra de Deus. Então aqui que eu estou querendo trazer é o fato que eles estavam tristes. Estavam se lamentando e chorando. Por quê? Porque eles ouviram a palavra de Deus. Isso
causou grande entristecimento neles, mas logo depois desse entristecimento, Deus mandou eles se alegrarem. Lá em Tiago 4, versículo 9, descreve exatamente o que estava acontecendo aqui, quando esse povo ouviu as palavras da lei. Versículo 9 de Tiago 4 fala assim: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Veja bem, o que está acontecendo aqui, que Tiago está falando, é exatamente o que aconteceu lá em Neemias. Em Neemias, quando o povo ouviu a palavra de Deus, eles se entristeceram. Eles basicamente sentiam suas misérias, eles estavam lamentando e chorando, eles tinham convertido, o riso virou pranto, e a alegria deles virou tristeza. Por quê? Porque eles haviam ouvido a palavra de Deus, e aquela palavra de Deus tinha mostrado para eles o quão errado eles estavam, o quanto eles precisavam mudar. Então, aqui o que nós temos é essa ordem, é o que eu quero falar hoje, sobre a ordem. Aqui nós temos Deus dizendo que a ordem é primeiro, antes da alegria, nós temos que ter o quebrantamento. Antes que eles falassem, para de se lamentar, vão comer, vão beber, vão ser feios. Antes disso veio o choro. Aqui em Tiago, Tiago está escrevendo e dirigindo essas palavras: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o riso em pranto e o seu gozo em tristeza. Ele estava falando isso para pessoas que estavam sendo desobedientes à palavra de Deus. Então aqui, o mundo fala o quê? O mundo fala o contrário. Ele fala, não, se divirta. Se você precisar quebrar a palavra de Deus, não tem problema, se divirta. A ordem de Deus é não, primeiro tem um quebrantamento, para depois vir a alegria do Senhor. Após a tristeza, vem a alegria do Senhor, que fala aqui. Ele continua, ide comer as gorduras, beber as doçuras, enviar porções. Aí ele diz assim, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Veja bem, a alegria do Senhor é a nossa força. O crente fraco é aquele crente que não tem a alegria do Senhor. Ah, pastor, manda, eu tenho muita alegria. Eu disse, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor só vem depois do quebrantamento. A alegria do Senhor só vem depois que a gente se entristece, que a gente se sente as nossas misérias. A gente lamenta e chora pelo nosso estado. Aí Deus vem e nos dá a alegria do Senhor, mas nunca ao contrário. Então, eu quero falar hoje sobre essa ordem. O mundo, ele diz primeiro o riso, depois o pranto. Eu vou além, o mundo fala primeiro o riso, o mundo nunca fala para você sobre o pranto que vem depois. Mas a ordem do mundo é essa, primeiro você se diverte, primeiro o riso, primeiro você come o bolo, primeiro você faz o que você quiser, aí depois você vê as consequências. Depois você, aliás, nem pense nas consequências, elas virão. Mas a ordem do mundo é essa. Primeiro você ri e depois você vê o choro. Primeiro você desfruta, depois você vê o preço. Primeiro você toma, aí depois você vê a consequência. E o mundo sempre faz isso. E nessa época do carnaval é sempre assim. Nessa época do carnaval, todo mundo está por aí se divertindo, bebendo, se bebedando, fazendo todo tipo de coisa que não devia. Aí depois vem o quê? Depois vem a ressaca. Depois vem os problemas. Depois vem as dívidas. Tem gente que vai gastar o que tem, o que não tem, um pouquinho mais. Tem gente que vai passar meses e talvez o resto do ano pagando a dívida que fizeram agora. Por quê? Porque é carnaval. Vamos alugar uma casa, vamos pagar. Tem casa aí que se aluga por 6, 7, 10 mil reais para passar alguns poucos dias. Que absurdo, mas é carnaval. Ou seja, porque é carnaval, o bom senso e a lógica vai pela janela, porque é carnaval. Depois do carnaval vem os problemas, vem as dívidas, vem as brigas. A famosa história, carnaval ninguém é casado, ninguém é comprometido, ninguém tem namorado, não é isso? Quantas brigas tem, quantos casamentos são desfeitos? Por quê? Por causa do carnaval, porque é carnaval, deu carnaval. Primeiro você ri, depois você pensa nas consequências. O mundo sempre prega isso, sempre primeiro. Que primeiro vem o riso, depois vem a tristeza, depois vem a dor, depois vem o preço. E toda alegria que o mundo oferece funciona dessa forma. Toda alegria que é uma alegria do Senhor funciona desta forma aqui. Toda alegria que vem do mundo, toda alegria que vem da carne, toda alegria que vem do inimigo, ele vem assim. Primeiro você pega, depois você paga. Primeiro você come, depois você fica com dor de barriga. Primeiro você faz e depois você arca com as consequências. Agora entenda, essa alegria que o mundo dá é uma alegria que dura
até vir um problema. Dura até vir a consequência. Ou seja, não é uma alegria duradoura. E não é uma alegria que satisfaz. Por isso que a carne nunca é satisfeita, o pecado nunca satisfaz, vai sempre querer mais. Por quê? Porque não dura. A alegria do pecado não dura. Dura por um tempinho, depois ela seca, deixa você com mais sede. Por isso que o pecado escraviza, por isso que o pecado enlaça, por isso que o pecado vicia. Por quê? Porque ele sempre está pedindo mais. Porque a alegria do mundo, ela não fortalece, ela enfraquece. Fortalece a carne, mas enfraquece o espírito. Então, para o crente, é muito importante ter a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é o contrário. Deus diz, primeiro o pranto, depois o riso. Amém. Primeiro você paga para levar para casa. Essa é a ordem de Deus. Por exemplo, lá no Salmo 126, versículo 5, fala: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqui falando sobre pregar o evangelho, por exemplo, né? Mas também se pode usar literalmente o sentido que a pessoa que cega, você tem que semear, você tem que preparar o chão, você tem que arar o chão, você tem que tirar as pedras, tirar os matos, tem que fazer, preparar o solo para você semear. Tudo isso é tristeza, é calo na mão, é suor na testa, é dor nas costas. Mas sabe de uma coisa? Eles vão colher, vão cegar com alegria. Quando vem aquela colheita cheia, aí vem a alegria. Mas primeiro não, primeiro você tem que semear em lágrimas. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então veja bem, sabe, o choro pode durar a noite, mas tem alegria na frente. Tem alegria na frente. É sempre assim, é sempre o choro primeiro, o preço primeiro, e depois que vem a alegria, depois que vem o prêmio. Em João 16, 21, falando sobre mulheres, né? Obviamente mulheres, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Eu acho que tristeza não é a palavra mais adequada, eu acho que algumas irmãs aqui poderiam usar um termo um pouquinho mais forte do que tristeza, mas eu não sei. Mas a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então veja bem, há o prazer de dar à luz, o prazer de trazer uma vida ao mundo, essa alegria, mas primeiro vem o quê? Primeiro vem a tristeza. Primeiro vem toda a gestação e todo aquele desconforto e todo o trabalho que dá ao marido, né? Que a mulher quer comer coisas impossíveis no meio da noite, eu bem sei disso. Mas veja bem, mas depois de tudo isso, você tem o quê? Você tem alegria. E aqui fala o seguinte, a alegria é tão grande que não se lembra da aflição. Gente, se não fosse assim, todo mundo era filho único. Não é? Se não fosse assim, se fosse uma aflição tão grande que a mulher não esquecesse daquela aflição, todo mundo tinha um filho e falou, para mim chega. Não quero mais saber de filho, vou adotar um papagaio, um cachorro, um gato, vou criar um peixe, qualquer coisa. Mas não, o prazer é tão grande. Agora, irmãs, me digam se é verdade, eu nunca dei luz a nada, mas o prazer é tamanho que você se esquece. Não que você se esquece completamente, não é nesse sentido que está falando aqui, mas o que está dizendo é que a alegria e o prazer são tão maiores que faz com que aquela tristeza pareça insignificante em luz a tamanha alegria e prazer que aquilo dá. Mas Deus trabalha assim, primeiro vem a tristeza, primeiro vem o pranto, mas depois vem o riso. E esse pranto, esse riso, essa alegria, chama-se a alegria do Senhor. E o texto, lemos que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, gente, a alegria do Senhor é uma força ao ponto de levar uma mãe a ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Sabe que tal força, essa é a força. Então a alegria do Senhor leva o crente ao quê? A sustentar e aturar e superar e abraçar o pranto. Por quê? Porque sabe que a recompensa da alegria, do prazer, depois vai ser maior, muito maior. E isso nos dá força. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Está falando, olha, a tribulação que a gente passa aqui na terra, as dificuldades, os desafios que a gente passa aqui na terra, vão produzir em nós um peso eterno na glória. Está falando sobre o galardão. Sabe, quando a gente chegar na glória,
e recebemos o galardão porque a gente sofreu aqui, a gente vai, como a mulher, vai dizer, olha, pela alegria desse meu galardão, aquilo que eu passei na terra, aqui não foi nada. Se eu soubesse, eu sofreria até mais. Sabe, só que no céu não adianta mais. Chegou lá, que você sofreu, que não sofreu, não vai sofrer mais. Então aqui está dizendo, porque a nossa leve, veja bem, leve e momentânea tribulação. Isso aqui Paulo está escrevendo aos Coríntios. Gente, naquela época tinha gente sendo preso, morto, torturado, por causa da fé. E Paulo descreveu como uma leve e momentânea. Porque não se compara. Não tem comparação. O triste para a nossa geração aqui no Brasil é que a gente não tem tribulação aqui no Brasil, gente. Ninguém está sendo preso, perseguido, morto. Há pessoas, irmãos nossos no mundo hoje que estão passando por perseguição, prisão e morte. Simplesmente pela fé, mais nada. E aqui no Brasil, a gente por coisas insignificantes, a gente acha que estamos sofrendo e não vamos aguentar. Mas seja lá o que for, o contexto aqui não é o nosso contexto, é um contexto muito mais grave, é uma tribulação muito mais pesada. E Paulo falou leve e momentânea. Por quê? O que é uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos perante uma eternidade? Como você compara isso? É como a gente sofrer por 1 minuto para desfrutar de 100 anos de vantagem. Não tem comparação. Não tem comparação. Mas é isso que Deus fala. Primeiro a gente tem a tribulação. Depois nós temos a glória. Deus fala lágrimas antes da alegria, tristeza antes do prazer, tribulação antes da glória. Nós temos que estar dispostos para pagarmos o preço antes. Passar pela tribulação. Todo mundo quer alegria. Todo mundo quer prazer. Todo mundo quer glória. Mas ninguém quer as lágrimas, nem a tristeza, nem a tribulação. Mas para ter a alegria do Senhor, nós temos que ter primeiro a tribulação, as lágrimas e o choro. Para poder ter o prazer, a glória e a alegria. O inimigo vai querer nos tentar. O inimigo vai querer que a gente receba antes de pagar. O inimigo vai querer que a gente desfrute, que a gente busque a glória, mas sem pagar o preço. Busque o prazer sem derramar as lágrimas. Busque a alegria sem passar pelo sofrimento. Mas é importante que a gente tenha a alegria do Senhor sendo a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força, nos fortalece. A alegria do mundo nos enfraquece. Sabe, aquele crente que passa por cima desse princípio, que passa por cima dessa ordem, e quer ter antes de pagar, quer a glória antes da tribulação, que quer o choro, quer a alegria antes das lágrimas. O que ele vai fazer? Ele está se vendendo, está sendo enganado, porque ele não vai ter forças, ele está acumulando para si fraqueza espiritual. Então, seguindo essa ordem, nós garantimos a vitória e o melhor resultado possível. Isso se aplica a todas as áreas imagináveis na vida da gente. Todas as áreas. Isso envolve educação, profissão, família, relacionamento, tudo. Tudo tem a sua ordem ordenada por Deus. O apóstolo Paulo falou o quê? Fazer tudo de forma ordenada. O que quer dizer isso? Com ordem. Deus estabeleceu uma ordem. E a ordem de Deus é importante. A ordem dos números influi no resultado final. E nós temos que seguir essa ordem, porque aí nós temos a força do Senhor, e com a força do Senhor nós temos a vitória. Amém? E vamos orar. Amado Deus querido, obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor nos deixou a Tua palavra, o Teu Espírito. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos leve a conhecer toda a verdade, que possamos abraçá-la, segui-la, para que possamos ser abençoados por Ti e trazermos glória a Ti, ao Teu nome. Abençoa-nos agora, te peço, por favor, em nome de Jesus. Amém.